Vitorino Eloy dos Santos faz uma prece comovida em agradecimento ao alto pela graça de poder ver sua filha materializada. Ata da reunião de 14 de novembro de 1946 no Grupo Espírita André Luiz. Presidida por mim com a assistência de 24 pessoas, a sessão do André Luiz de sábado, dia 14, findo, teve surpresas interessantes e, como sempre, os melhores resultados de ordem prática doutrinária. A afluência em grande número de companheiros e alguns curiosos, dos quais alguns não tinham autorização prévia para assistir aos trabalhos, deixou-me pessimista quanto ao êxito dos mesmos, persistindo mesmo na dúvida acerca da possibilidade da obtenção de fenômenos de efeitos físicos e até chegando a nutrir receio em assumir a direção da reunião. Em tais condições, nada da imensa responsabilidade que pesava sobre os meus ombros frágeis, oriunda do conhecimento das advertências e conselhos dos nossos guias a respeito da organização dos métodos e requisitos indispensáveis à boa marcha, ao melhor resultado das nossas sessões, reforçado pelas normas adotadas e recomendadas pelos antigos mestres da doutrina, notadamente William Crookes e Gustavo Gelli, que sustentam devam tais reuniões ser feitas preferentemente pelo menor número de pessoas, para que se alcance o melhor aproveitamento e o bom êxito dos trabalhos dessa natureza. Mas ocorria precisamente um caso singular que não poderíamos deixar de cuidar, que era a doença grave de que fora acometida subitamente a filha do nosso prestigioso companheiro Jacques Aboab, cuja situação inspirava cuidados e talvez pensávamos fosse um providencial meio de trazer para a nossa comunidade os entes queridos da família do nosso irmão que, para pesar seu, ainda não aceitaram a salutar doutrina dos espíritos. Foi com a preocupação e os cuidados que estas condenações me impunham que eu me dirigi aos assistentes com palavras preliminares de pré-abertura dos trabalhos, dando umas explicações necessárias aos confrades presentes, dirigindo-me especialmente aos novos, com o expor-lhe o objetivo principal das nossas reuniões, explicando-lhes as normas que devem ser adotadas como diretriz segura dos trabalhos, prevenindo-os de que, caso um dos nossos protetores nos autorizasse ou aconselhasse a realização dos trabalhos de efeitos físicos que nos apontasse a inconveniência da presença de algum companheiro que não estivesse em condição física, psíquica de tomar parte dos mesmos, se deveria sujeitar sem ressentimentos, conformando-se com a medida de interesse geral. Todos os presentes se submeteram de bom grado a esta necessária injunção. Fiz a prece inicial e declarei aberta a reunião em nome de Deus, de Jesus, de nossos guias espirituais da humanidade, movimento do nosso patrono André Luiz. Fez profundo silêncio e os assistentes se entregaram a um recolhimento espiritual profundo, entregando-se a uma aconselhável meditação e a indispensável concentração. O médium inconsciente de incorporação caía em transe, emprestando o seu aparelho físico para a manifestação do patrono do grupo, identificado pela profunda e sutilidade dos conceitos sustentados e pela evidência de médios diferentes. Depois de nos brindar com uma ligeira palestra cheia de ensinamentos superiores, diz-nos da necessidade da realização dos trabalhos em benefício de várias pessoas enfermas, especialmente da doente citada. Não bastante o grande número de assistentes, com uma boa percentagem de curiosos e novatos, sem a necessária afinidade aconselhável num recinto tão pequeno e em dia de tão acentuado calor, ocorrência que não podia deixar de influir um fator psicológico da assistência, agravante que seria suprimido pela misericórdia divina e pelo zelo amoroso de nossos mentores do espaço, os quais iriam isolar a causa das condições desfavoráveis imperantes para que os trabalhos tivessem os seguros resultados benéficos, que objetivaram com a realização da cura da principal paciente de nossas cogitações, da apresentação dos singulares fenômenos que certamente iriam confortar e agradar a todos. O médium Lins recolheu-se à cabine. Peço que seja cantado o hino Vem Celeste Amigo. Profere-se uma nova prece, faz-se
uma luz férica na cabine, a maneira de relâmpago, tomando todo o recinto, provocada ao que asseguram os médios-videntes pelo dedicado espírito de Abel Gomes, uma entidade muito querida, Nina Aroeira, surge materializada, encaminhando-se à assistência, tocando as nossas irmãs Euridice Ferreira e Dulce Fátima, e oferecendo flores naturais às nossas irmãs Margarida e Emília, de cor amarela, de família das compostas. Chama-se de Margarida. Julguei prudente apagar a vela, já que não havia luz elétrica. O que fiz realmente, regressando Nina à cabine, logo se materializa o bondoso espírito de Davi, que fez uma ligeira visita à assistência, brindando várias pessoas presentes com flores naturais, da mesma natureza das que oferecera Nina, vendo entregar-me uma delas junto ao lugar da direção dos trabalhos, deixando no colo da minha mãe Dulce, da Conceição dos Santos, debaixo da cadeira do meu irmão Virgílio, pais dos santos que estavam presentes e assistiam aos novos trabalhos pela primeira vez. Algumas dessas flores, voltando à cabine, retornam para fazer um passe no joelho esquerdo da minha mulher, que sofreu grande contusão em recente queda. Não nos parecendo mais nessa sessão, o apreciado José Grosso fala-nos por voz direta, alegrando-nos e elucidando-nos, adiantando que meu pai quis abraçar-lhe a velha, minha mãe, não o tendo feito por se haver emocionado profundamente, razão porque não se materializaria mais hoje, e também porque ele tinha que se entregar ao trabalho de assistência e cura dos enfermos. Aparecem novas luzes de grande efeito visual. Nina volta a nos apresentar a porta da cabine, atirando duas flores denominadas Dois Amores de cor vermelha, também chamada Coroa de Espinhos, no regaço da nossa irmã Maria Geune, e pedindo para que cantasse o hino Pai do Céu, o que fizemos com indizível prazer. É a esta altura dos trabalhos que se nos apresenta o mais importante para mim, o fenômeno da noite. O nosso irmão Fidelinho apresenta-nos materializado em um corpo de criança profundamente luminoso, envolto numa aura transparente e diáfana. Fala-nos com enternecido carinho, dirigindo-se preferentemente às nossas irmãs Laís e Lanice, com quem a singular entidade tem bastante afinidade. Lamenta não dispor de parafina líquida para que pudesse cumprir com o prometido, modelando seu rostinho e seu pezinho. Ainda de um lado para o outro, dentro da cabine, reaparecendo nas extremidades. Na extremidade direita, com o seu semblante apresentado um brilho fulgurante, as nossas irmãs Lenice e Laís cantam o hino Mãe. O José fala-nos novamente a uma pergunta minha, desejando saber qual o espírito que envolvera Fidelinho de tanta luz. Ele responde que a luz era a própria do espírito materializado. Pedi então ao confrade J.B. Chagas, também presente pela primeira vez na reunião, para fazer uma prece, que ele fez com um sentimento de alma. Aparece-nos agora um espírito materializado com uma estatura enorme, possivelmente 2 metros de altura, que todos apreciaram sobremodo, mas que ninguém identificara, à exceção de Dona Euridice, que teve a intuição de ser José Grosso. O espírito demorou-se pouco na assistência, tendo em seguida nos falado por voz direta, confirmando seu querido amigo José, dizendo ter feito um esforço enorme para não dar profundas risadas, tal a sua acentuada inclinação para rir e fazer graça aos outros. Todos nós ficamos contentes com essa desejada visita, lamentando eu, de minha parte, não ter podido entreter com o conhecido companheiro do além, uma palestra a viva voz. Se isso fosse permitido e se eu o tivesse identificado, foi cantada a conhecida canção Almas Gêmeas, quando se nos apresentaram 2 vultos suspensos no espaço semi-materializados, com os traços fisionômicos imperceptíveis. Nina diz-nos que, enquanto cantávamos, ela se lembrara do nosso estimado confrade Clóvis Tavares, seu noivo espiritual. Sheila fala-nos e dirige-se
a Dulce, pedindo-lhe para cantar o hino com que nos distinguiram anteriormente, como a nossa companheira tivesse cantado com incorreções, ela corrige os pontos errados, acompanhando a música, materializa-se então Ilka, cujos pais estavam presentes, saindo do gabinete, saindo da cabine, dirigindo-se aos seus progenitores, sendo obrigada a recuar devido a se ter emocionado. Vitorino Eloy dos Santos fez uma prece comovida em agradecimento ao alto pela graça de poder ver sua filha materializada. O José fala-nos novamente: eu peço ao vigílio para se dirigir a ele, o que fez pedindo que José o intérprete de sua rogativa ao espírito de Davi para que o protegesse, provocando uma tocante exposição de sua atuação no passado, comovendo-se até as lágrimas. Dizendo também, ele ter errado bastante. Quem nos fala agora é Neuza Magaldi, que me pede para comunicar ao seu pai já ter ordem para vir assistir aos nossos trabalhos, quando então terá a oportunidade de a ele se dirigir diretamente, pedindo-me que lhe transmitisse um abraço e um beijo seus. O coronel Eiroldino faz uma prece. O espírito de Cheiro também ora em voz direta. Araci faz belíssima palestra doutrinária, também por voz direta. O nosso patrono André Luiz orienta-nos, prevenindo-nos da convivência do encerramento dos trabalhos. Recomenda ao Inácio para penetrar na cabine para ministrar um passo no médio. Despertando também nos orienta acerca de vários assuntos palpitantes, inclusive do estado de saúde de alguns enfermos. E com uma prece preferida pela Lenice, deu aos trabalhos por encerrados. Várias flores naturais foram encontradas, inclusive 2 pedras raras, que o José nos tinha jogado, sendo uma branca de origem marinha e outra uma espécie de minério de cor preta, semelhante à ulha. Na conferência do peso, constatou-se que o médio e eu tínhamos perdido 1 quilo, enquanto os nossos confrades, Antônio Gonçalves e a nossa irmãzinha Dulce, tinha perdido 2 e 1 quilos, respectivamente. Amadeu Santos, Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1946. Uma rajada de luz policrômica se desprende da cabine, tomando o recinto por inteiro de uma iluminação férica. A ata de uma das reuniões de dezembro de 1946, Grupo Espírita André Luiz. Nova reunião de efeitos físicos com surpreendentes fenômenos de materialização. Teve lugar na sede provisória do Grupo Espírita André Luiz, nesta capital, cujos trabalhos se iniciaram às 20h30 e se encerraram às 23 horas, com a presença, além de mim, mais das seguintes pessoas: senhores doutor Levindo Melo, médico; Rodrigo de Oliveira, comerciante; Vicente Viola, guarda-livros; Inácio Domingos da Silva, funcionário público; Francisco Peixoto Lins, sargento do Exército; e Vitorino Eloy dos Santos, ferroviário; senhoras Alcina Teixeira Dias, doméstica; Emília Povoa Santos, doméstica; Risoleta Vilar Viola, doméstica; Maria Madalena de Oliveira, doméstica; Maria Correia de Melo, doméstica, e das senhorinhas Dulce de Fátima Oliveira; Leonice Teixeira Dias e Laís Teixeira Dias, estudantes sob a minha presidência. À mesa dos trabalhos sentaram-se os médios Peixotinho, Emílio e Laís. Com uma sentida prece, dei por aberta a sessão, evocando a assistência espiritual das entidades superiores do espaço, proceda em seguida a leitura do capítulo do Nosso Lar, que tem por título o trabalho. Enfim, terminada a leitura e depois de saudar o velho pregado do Espiritismo, vovô Vitorino, que nos visitava, opino que para não delongar os trabalhos, deixarei o cuidado da interpretação e comentário da lição para a segunda parte da sessão, incumbindo a irmã Lenice de proferir a prece com que prepararíamos um ambiente propício à manifestação espontânea por incorporação de um dos nossos amigos mentores do espaço. Logo o médio Peixoto cai em transe e o querido espírito de Araci nos dá brilhante comunicação sonambúlica, cheio de transcendentes ensinamentos, bondosos conselhos e salutares advertências, preparando os nossos espíritos para a apreciação de importantes fenômenos de efeito físico que se iriam dar durante a sessão de tratamento astral,
em benefício de vários irmãos doentes. A pedido do meu, o espírito comunicante opina sobre o tratamento médico de 2 pessoas enfermas, afirmando que estavam sendo bem medicadas. E como lhe perguntasse se tais pessoas poderiam tomar parte das nossas reuniões, deu-nos o seu parecer cauteloso, sintético e incisivo, de molde a que também nós fizéssemos uso do nosso entendimento, aplicando o critério adotado segundo nos indicam e aconselham os princípios gerais da doutrina e as próprias recomendações dos nossos amigos do além. Estando presente à nossa reunião pela primeira vez o conhecido espiritista de Nova Iguaçu, Vitorino Eloy dos Santos, e não querendo fugir à praxe de constar o auto sobre se poderia permanecer na reunião, esse nosso amigo Araci nos responde que ele, que já fora contemplado no grupo espírita Pedro em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, com a materialização da filha Ilka, então recentemente desencarnada, estava bastante capacitado para tanto, porém que lamenta não ter ainda abandonado o uso do cigarro. Depois de externar os seus melhores votos de progresso espiritual aos presentes, o espírito amigo despede-se momentaneamente de nós, aconselhando-nos a que o médico Peixoto se recolhesse à cabine e se entregasse ao repouso, prometendo dar-nos, com auxílio do espírito Sheila, um hino por meio da escrita direta. A disposição das cadeiras se modificou para que todos pudessem apreciar os fenômenos. Os trabalhos têm o seu curso normal e costumeiro, em sintonia com os do grupo espírita Pedro. As mesmas horas levadas a efeito em Macaé, em benefício dos sofredores, as irmãs Emília, Risoleta e Laís sentaram-se junto à cabine, de vez que fora anunciado que seriam beneficiados nessa reunião. Destaquei o confrade Vitorino para fazer o comentário da lição lida. Muito bem, inspirado, o nosso irmão tirou um substrato valioso da lição num estado profundo e penetrante. Acrescentei alguns comentários para a ilustração da tese, notando-se que o ambiente ensejava imensas e significativas ilações aos nossos espíritos, os quais experimentavam já indefinidas sensações de bem-estar. Houve-se rumores na cabine e logo se nos dirige em voz direta o espírito José, no seu linguajar característico. Diz que nota o contentamento natural das pessoas presentes e em tom suave, demonstrando desalento, pergunta pela viola ou pelo fole. Respondemos que o Inocêncio não havia voltado de Campos e que, quando voltasse, cumpriria comprometido. Avisa-me de que Davi, meu pai, estava presente e, como tivesse sido músico em vida, nos deliciaria com a execução de algumas melodias se ali dispuséssemos de algum instrumento de folha ou corda. Anunciou-nos que ele se materializaria nesta reunião e recomendou que apagássemos a lâmpada. Ficamos, pois, em agradável expectativa. O José ainda nos informa que os bondosos espíritos de Sheila e Araci estavam preparando letra e música de um hino que nos seria ofertado por escrito direto. Colocáramos, para tanto, alguns papéis em branco examinados por várias pessoas presentes, sem caracteres nem pauta, deixando-os dispostos sobre um fardo junto à cabine. Foi cantado um hino pelos presentes. O querido espírito do meu pai surge ao lado esquerdo da cabine, completamente materializado. Ultrapassa a passagem e, vindo à assistência, tocando as nossas irmãs Emília e Laís. Regressando à cabine, volta a aparecer do lado oposto. Chegando à assistência, colocando a mão sobre a cabeça do nosso irmão Inácio, deixando os seus cabelos cheios de parafina e tocando nosso confrade Vitorino, que então fazia fervorosa prece, com as lágrimas nos olhos pela emoção de incontido júbilo pelas graças recebidas. São vistos então focos luminosos em várias direções de diversas cores, notadamente vermelho, azul e amarelo. Aparece iluminação característica, anunciadora da presença do elevado espírito de Abel Gomes, Batuíra, o abnegado pioneiro do espiritismo em terras de Piratininga, produz várias explosões luminosas de grande efeito que a todos alegrou. Um foco de luz cor de fogo se transforma em várias nuances delicadas. Novo fenômeno de voz direta se observa. É Batuíra que faz uma preleção doutrinária de alta transcendência científica e evangélica. Uma outra entidade aparece materializada, saindo da cabine e vindo à assistência tocar a nossa irmã Laís. Era o espírito
do cientista brasileiro desencarnado em Caxambu, estado de Minas, Dr. João Passo. O José volta a nos falar em voz direta. Confessava-se alegre por estarmos apreciando tão relevantes fenômenos, mas se dizia desconsolado por não dispormos de quantidade de parafina suficiente para ele modelar o seu rosto, que chamou de minha função. Disse que Abel Gomes estava presente. Concomitantemente, aparece um bloco luminoso, quase em formato de cruz. Adiantou ainda que meu pai tinha nos deixado um presente na modelação da mão e no braço esquerdo, trabalho que se achava dentro da vasilha de água fria. E diz-nos: como não posso eu oferecer outra coisa, recebei isto. E atirou-nos várias pedras que caíram junto aos meus pés. Nós lhe agradecemos o carinho e o desvelo com que nos distinguia, e disse-nos que queria ainda um dia deixar-nos o formato de sua cara em parafina, para que não nos espantássemos, porque era muito feia. Respondemos-lhes que sabíamos que eram belas as suas intenções, e isso nos deixava entrever a beleza da alma, que era o que tinha valor. E ele se confessou lisonjeado. E como na ocasião em que Batuíra nos falava, o seu retrato colocado na parede se apresentava alterado com um círculo quadrangular de luz. Nós lhe perguntamos qual fora o espírito que produziu o fenômeno. Ele respondeu: foi o Júlio. Perguntou-me se sabia de quem se tratava, e eu lhe respondi afirmativamente, adiantando que fora um médico desencarnado há tempos na cidade de Macaé. Ele confirmou o que eu dissera, silenciando em seguida. Uma rajada de luz policrômica se desprende da cabine, tomando o recinto por inteiro de uma iluminação férica. O José disse-nos que foi Nina Aroeira que produziu essa luz, adiantando que o seu efeito seria mais atraente ainda se o salão estivesse em trevas. A essa altura eu pedi a Laís que fizesse uma prece a Jesus como prova de nossa grande alegria, pois que ele tinha sido a mais completa com as graças do alto. Na presente sessão, ela o faz com o coração nas mãos e com o sentimento da alma nas palavras. À proporção que ora com crescente fervor, os seus olhos se emudecem de lágrimas de reconfortante agradecimento. O lúcido espírito de Nina aparece do lado direito da cabine e dirige-se àquela companheira, afagando-a e deixando flocos miúdos de parafina sobre a cabeça, ou sobre a sua cabeça. Aquela identidade ostenta um traje feminino quase totalmente tomado por uma espécie de túnica transparente, alvíssima. Voltando à cabine, surge do lado esquerdo e dirige-se oralmente a Laís nestes termos: Laís, peço-te que cantes o hino Pai do Céu, de que tanto gosto, que representa uma prece ao Criador. Os assistentes que se achavam perto da entidade notaram que os seus lábios se movimentavam com facilidade ao falar. Sentiu-se um odor agradável e sutil a essa altura dos trabalhos. Regressando à cabine, novos focos de luz se apresentavam, inclusive a irradiação de uma luz vermelha debaixo do leito do médium. Nina ainda nos falava de voz direta, dando-nos sublimes ensinos e pedindo para transmitirmos um abraço ao confrade de Campos, professor Clóvis Tavares, que foi seu noivo em vida e é o atual presidente da Escola Espírita Jesus Cristo, obra de assistência social inspirada pela bondosa entidade. Fiz então um ligeiro comentário do Evangelho, lembrando a promessa do Cristo de que ele partia, mas não nos deixariam órfãos, pois mandaria em época oportuna para restabelecer a verdade, colocar todas as coisas nos seus devidos lugares, o Paracleto, o Consolador ou o Espírito de Verdade. E a prova inconcusa é o argumento plausível do advento dessa era. Estava-se presenciando ali com o constatarmos embrevecidos aquelas graças do Consolador prometido. O José reaparece, solicito a nos elucidar sobre tudo quanto ia ocorrendo, já que eu lhe fizeram um apelo de nos ir informando e esclarecendo a respeito, de vez que
mesmo sabendo que os nossos trabalhos não têm um objetivo imediato da produção de fenômenos, pois que o seu fim primacial é aliviar o sofrimento físico dos enfermos, poderão eles, ao mesmo tempo, dar uma contribuição valiosa ao contingente científico da doutrina, com a publicação do relato dos referidos fenômenos, aliás, presenciado por pessoas idôneas, moral e cientificamente, versado em ciências jurídicas e sociais, tendo rudimentos de fisiologia e de anatomia, discípulos que foi do grande cientista Patrício Professor Nuno Lisboa, no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. É claro que me havia de interessar pelo caráter científico da questão, estando animado de propósito ao lado do trabalho de alcance social e moral que tiver as nossas sessões, de que possa, com a ajuda dos nossos amigos e confrades do futuro, publicar possivelmente um trabalho que venha interessar aos doutos, aos cientistas e que farão parte integrante as presentes crônicas. E o José, compreendendo o meu pensamento, tem sido gentil em entrar em minudências, quer explicando os fenômenos, quer nos dando os nomes das entidades materializadas que porventura não tenhamos identificado. E assim é que nos foi adiantado que o espírito de Sheila nos falaria em voz direta e se materializaria. Faz-se nova prece e aparece ao fundo da cabine um vulto luminoso semi-materializado, movimentando-se no espaço com desembaraço, com seus caracteres fisionômicos não se distinguem perfeitamente. Todavia a sua figura, mais parecendo uma silhueta semi-transparente, se fazia notar, deixando-nos a convicção do contato com o ser inteligente normal. O vulto desaparece para nos falar em seguida em voz direta, dizendo-se ser Sheila, e entretendo conosco uma animada e proveitosa palestra. O espírito manejava com dificuldade o vernáculo, arrastando suas palavras ao passo do sotaque germânico, pois que se trata de um espírito que animara há poucos anos um corpo de moça alemã. Disse que nos tinha deixado a letra de um hino com a ajuda de Araci, que corrigíssemos os possíveis erros, aqui desculpássemos por não nos ofertar coisa de maior valia. Nós lhes externamos o nosso agradecimento pela distinção com que a sua bondade nos obsequiava, e ela se despede por agora com palavras de enternecimento, carinho e com referências elogiosas aos espíritos de Araci e Nina. Daí a pouco distantes, a médio vidente avisa-nos: Nina vai fazer uma oração por meio de voz direta. É uma voz melodiosa, em tom feminino. Se eleva ao espaço, trazendo em suspenso os assistentes com a beleza dos seus conceitos e a significação moral de sua contextura. O José Grosso fala-nos ainda a fim de recomendar ao Inácio para, ao término dos trabalhos, entrar na cabine e aplicar passos magnéticos longitudinais no médio, despertando. A voz de Araci se fez ouvir para nós anunciar que deveríamos encerrar a sessão. Profira então a prece de encerramento, agradecendo a Jesus, nosso Mestre Senhor, as benesses do seu amor, com que nos distinguira nesta noite. Feita a luz artificial no ambiente, fomos com avidez a capto dos presentes. Encontramos no chão 4 pedras, sendo uma de ametista, uma de cristal de rocha e 2 outras de um minério não identificado. A Laís, transbordando em júbilo, mostrava a relíquia que Nina lhe entregara em mão constante de uma flor de lírio modelada em parafina. Na cabine encontramos a luva de parafina que meu pai nos deixara, sendo que desta vez aparecia o braço com a saliência das vezes e do pulso, justamente como tivera em vida. Encontramos também um botão de lírio feito de parafina. Lembrando-nos então da promessa de Sheila, e voltamos a nosso olhar para o fardo, em que colocáramos um papel liso em branco, sendo que 2 tiras continham os caracteres musicais de uma música e outra a letra desse hino, denominado Obreiros de Jesus. Mensagens essas que só podem ser lidas através de um espelho ou do lado inverso através da luz. A mensagem musical tem o mesmo título dos versos e finaliza com a seguinte dedicatória: ofereça aos irmãos do grupo André Luiz, com um abraço de Araci. A mensagem
escrita em português, é composta de 4 quadras de 9 sílabas métricas e um estribo constituído numa quadra de 7 sílabas redondilhas em verso perfeitamente metrificado, à exceção de 2, que me parecem frouxos, porém aceitáveis segundo as exigências da técnica. Preferimos não os alterar por se me afigurar dispensável fazê-lo, guardando assim o pensamento integral da entidade comunicante como prova de sua incontestável autenticidade. Como poeta provinciano, confesso que os versos do Espírito Sheila satisfazem e me apressa a adiantar que tenho visto por aí muita coisa publicada com rótulo de poesias em jornais, revistas e livros, e que se lhe não podem igualar quanto ao vernáculo. Afigura-se-me bom quanto às regras de concordância, embora se resistindo da necessária pontuação, o estribo nesse terreno não se me parece perfeito, pois que o verbo iluminar é transitivo, exigindo completamente o objeto direto, não se vendo estar precedido, portanto, do pronome a. Mas em poesia, se isso chegar a ser realmente um erro, mesmo se tornou admissível, embora o que possa estar em jogo e mereça realmente a nossa atenção seja a autenticidade do fenômeno. Apresso-me a dar esta explicação e a fim de serenar o ânimo dos críticos espontâneos que não faltam por aí afora, pressurosos de pontificarem do alto da veleidade da sua sabença em assuntos relacionados com a filologia. Cumpre frisemos que nem lápis, nem caneta nenhuma havia junto ao papel e aos caracteres apresentados neste, formam alto relevo no verso, aparecendo escrito em vários matizes, notadamente das cores vermelha, azul e preta. Devemos assinalar que todos esses fenômenos se processam vertiginosamente e alguns simultaneamente, sobre os quais nem a menor sombra de dúvida poderia pairar, estando também afastado por completo a mínima hipótese de fraude. Não só porque nenhum dos assistentes poderia ter quaisquer interesse que esse gesto pudesse justificar, como é principalmente porque os experimentadores são pessoas de reconhecida reputação ilibada e os trabalhos sofreram o necessário controle aconselhável. Os fenômenos de escrita direta especialmente se deram à vista de todos, pois o local onde foi colocado o papel estava do lado de fora da cabine, ao alcance de nossa vista. O médium que tivemos o cuidado de pesar antes da sessão acusou ao fim uma perda de 4,5 quilos. Antes pesava 48, depois 43. E eu e o Inácio, que pesávamos antes 90 quilos cada um, perdemos o peso igual de 1,5 quilos, prova de que também emprestamos um pouco do nosso fluido animal, o ectoplasma, para os espíritos se materializarem. Ao revés, verificou-se que a Laís, beneficiada na sessão, tinha o seu peso aumentado de 2 quilos. Cópia da letra do hino Obreiro de Jesus, dado pelo Espírito de Sheila, por escrito direto no Grupo Espírita André Luiz. Obreiros de Jesus, nesta noite de amor e de esperança, te imploramos, querido Jesus, que possamos com fé e confiança aceitar o teu evangelho de luz. Estríbulo, ó Mestre amado, ilumina aos homens escravos do erro, que a tua santa doutrina conforme o nosso desterro, que os nossos espíritos faltosos aproveitem a oportunidade, que venhamos a ser venturosos na conquista de felicidade, que possamos curar os doentes nos seus leitos de dor e agonia, levantarmos do lodo os dementes com amor, com carinho e alegria. Seja, pois, nossa vida na terra de trabalho de iluminação, em ativo preparo para a guerra contra os vícios e a imperfeição. Espírito Sheila. Reunião do dia 25 de janeiro de 1947, no Grupo Espírita André Luiz. Na sessão realizada anteontem, dia 24, sexta-feira, no culto doméstico, Abel Gomes
que funciona de residência aos companheiros de ideal Rodrigo e Madalena. O espírito dedicado de Sheila, que nos responderá afirmativamente a uma consulta por escrito sobre se poderiam assistir aos trabalhos de efeitos físicos no grupo André Luiz. A senhorita Zilza Chaves de Almeida e Zilda Portugal, presidente das Mocidades Espíritas de Nova Iguaçu e Petrópolis, respectivamente, depois de nos orientar e advertir da falta de vigilância que às vezes nos domina, avisa-nos de que a sessão do dia seguinte seria de grandes emoções, pois nós estavam reservadas consoladoras surpresas, prometendo dar-nos por escrito direto um esquete em verso para ser interpretado por 3 elementos da juventude espírita Abel Gomes, na próxima Semana Espírita de Cruzeiro, no estado de São Paulo. Foi, pois, sob a égide das melhores expectativas que nos reunimos 17 companheiros, abrindo os trabalhos às 20h30, iniciando com o elevar os nossos pensamentos através de uma prece simples e sincera a Jesus, pedindo o Senhor para a assistência dos nossos guias. Faço uma ligeira explanação doutrinária, lembrando a recente partida para o plano espiritual do dinâmico divulgador do Espiritismo, nosso ilustre confrade Frederick Finger, consolidando assim a homenagem que lhe rendera, a começar pelo discurso que fizera na tarde deste mesmo dia, em sessão plena da Coligação Nacional Pro Estado de Lei, encaminhando a votação de um voto de pesar que foram propostos pelo Dr. Henrique Benoit, da Igreja Positivista Brasileira, o qual foi aprovado por unanimidade. Procedi então à leitura do capítulo. Quem semeia colherá, do livro O Nosso Lar. Sendo o comentário feito pelo confrade Vitorino Eloy dos Santos, em seguida fez-se profundo recolhimento espiritual, estabelecendo-se a ambientação de um dos nossos guias para nos orientar sobre o andamento dos trabalhos. O espírito se manifesta-se, recomendando providências que foram observadas. O médium recolhe-se à câmara contínua, canta-se o hino Obreiro de Jesus e faz uma sentida súplica ao Altíssimo. O médium vidente informa-nos de que o André Luiz estava na cabine e 2 focos de luz verde e amarela se fazem nas 2 extremidades da cabine, produzidos pelo patrão espiritual do grupo. Poucos minutos mais e uma entidade materializada apresenta-nos de compridas barbas, ostentando uma luz nas mãos, em formato de coração cintilante, apresentando um aspecto policromado, dirigindo-se ao vigílio na extremidade do recinto, bem junto da presidência, fazendo-lhe recomendações especiais de caráter individual e voltando ao centro da assistência. Daí, fazendo uma sublime explanação evangélica, pedi-lhe que me ajudasse a descumbir-me de uma tarefa difícil que tinha recebido do confrade Batista Lino de São Paulo, no sentido de ampliar a biografia do luminoso espírito, que forma um capítulo do meu O Retumbar da Trombeta, pois que ficaram de me fornecer os dados que me faltam, respondendo-me numa demonstração do seu espírito de grande modéstia, que melhor seria que escrevesse sobre o espiritismo. Ao que retruquei que também achava valioso o trabalho de estimular os nossos confrades na prática do bem, pelos exemplos de abnegação, renúncia e sacrifício que foram um apanágio da sua vida. Nada me dizendo mais a respeito, continuando a nos dar excelentes conselhos de ordem doutrinária. Recolhendo-se a cabine, vários focos de luz intermitente, cor de fogo, se fizeram, tomando todo o ambiente. O espírito amigo de José Grosso fala-nos em voz direta e presentei-nos com várias pedras, sendo que a maior um semi-lapidado cristal de rocha destinado ao Inácio. O espírito Sheila, perfeitamente materializado, ostentando 2 grossas tranças louras, vestindo traje de cor branca, braços cruzados, explanando sobre diversos textos evangélicos, num português duro, puxado de sotaque alemão. O espírito José Grosso fala-nos em seguida, mais uma vez, e como todos lhe pedis que, se fosse possível, nos aparecesse materializado, ele respondeu, talvez.
e uma voz diferente se ouviu, pedindo uma vela de espermacete, a fim de fazer, dizia, uma experiência com um trabalho manual, com o auxílio de parafina, e o espírito vem à assistência para receber de minhas mãos a vela, pensando uns que fosse Sheila, outros o José, pois que a escuridão não deixava identificar o espírito, principalmente aqueles que estavam a maior distância. Foi quando Madalena gritou: é meu pai. O espírito que desejava conservar-se incógnito, acabou por se deixar conhecer, sorrindo, ficando confirmada a opinião da nossa irmã. Daí a pouco o espírito volta, dizendo ter fracassado na experiência, tocando várias pessoas presentes, distribuindo essências finas de perfume agradável e penetrante, dando um recado particular a Gene, sua nora. Canta-se almas gêmeas. E o vulto de Nina, presente semi-materializada junto ao teto, e o espírito de Neuza Magaldi aparece no plano inferior. Ao nível da assistência, o Fidelinho também se materializa, andando de um extremo ao outro da cabine, em volta de sua luz característica e na sua estatura minúscula, ostentando uma tocha de luz de diferentes matizes, a lembrar um brasido colorido, espécie de pira de fogo incandescente. Sheila recomendando que acendêssemos a pequena vela verde para que pudéssemos apreciar a materialização de um espírito amigo, desencarnado há tempos e pela primeira vez se nos iria apresentar. E logo aparece do lado direito da cabine um vulto de mulher de idade avançada, vestindo saia franzina, tipo de camponesa, dirigindo-se à assistência, confessando-lhe a mãe Isa, sogra do professor Leopoldo Machado. Entretanto, com Vitorino, de que for amiga em vida, animada palestra, dizendo que sua intenção era dar-lhe um abraço, mas que o não podia fazer, devido a estar muito emocionada. Pediu que dessemos um beijo a Ilza, sua neta, e um grande abraço à dona Marília, sua filha. Desaparecendo em seguida, poucos instantes mais, uma voz que todos reconheceram ser do caro espírito Davi, declamando versos sonoríssimos, perfeitos, que eu identifiquei logo serem de autoria de Abel Gomes. Tão familiarizado estou eu com as produções poéticas do grande amigo, quer da terra, quer do espaço, que foi confirmado depois pelo José Grosso, dizendo que aquela poesia o Abel a desejara, escrevendo o álbum da Dulcinha, o que não fez por ela se ter esquecido de trazê-lo. Porém, o faria em outra oportunidade. O Abel também fala, dirigindo-se ao Vigílio, instruindo para animar a difusão da doutrina em Astolfo Dutra, onde reside, tratando com ternura e bondade Rodolfo Fritz, o espírito também que fora irmão carnal de Sheila, fala-nos em voz direta, informando que os nossos trabalhos deveriam ser encerrados e dando-nos outras elucidações de fundo moral e espiritual, feita a prece final e despertando o médium. Depois de lhe ser ministrado um passe magnético, termina a memorável reunião, quando então fomos deparar com 3 tiras de papel escrito em cor verde, com um verso em alto relevo, apresentando as cores azul e vermelha, contendo o esquete que se segue: Fé, Amor e Caridade, trilogia em verso. Cenário: uma paisagem, campo, etc. Personagem: três jovens vestidos simbolicamente. Caridade: represento a caridade, ensinado por Jesus, pois sou um rastilho de luz, de pura e excelsa igualdade. Sua vida fosse ação e amenizo o sofrimento. Sou filha da vibração de elevados pensamentos. Diz a doutrina em verdade, nesta sublime lição: quem não tiver caridade jamais terá salvação. Amor: eu represento o amor, eu sou a essência da vida. Para o consolo na dor, sou a estrela preferida. A minha missão é unir essa pobre humanidade, procurando transmitir a santa luz da verdade. Fé: porém sou mal compreendida pelo infiel pecador, que diz que dos gozos da vida sou eu o incondicionador. Raciocinada, sou fonte
de água viva e beleza. Sou eu quem transporta o monte ao templo da redenção. Minha força está na prece, pura e cheia de esperança, que o pecador enternece com altiva confiança, caridade. Ida, faltando, ida, o homem não compreende a nossa missão na terra. Amor, de nós faz tudo o que se entende, por isso até nós. De nós faz tudo o que entende, por isso até nos faz guerra. Fé, nós temos alma e vibrante, que o homem traz a verdade, libertando no instante da atrofia da maldade. Virando-se para a caridade. Tu tens alma, ó caridade. É tua alma verdadeira, a santa fraternidade, tua amiga e companheira. Fora dela, ó caridade. Eis só vaidade em ação. É comum na humanidade esta triste exibição. Fé, virando-se para o amor. Ó meu irmãos, tu tens alma vibrando nos sentimentos. És o bálsamo que acalma todos os padecimentos. És um grandioso edifício contendo uma alma amorosa, de renúncia e sacrifício. É tua vida esplendorosa. E a minha alma é milenária, feita de dor e aflição. Ela se faz necessária para toda a evolução. Caridade. Como nós três, a humanidade conquistará paz e luz. Amor, compreenderá a verdade ensinada por Jesus, todas pausadamente. Quem nos quiser encontrar com carinho e dinamismo, há de afinal nos achar no seio do Espiritismo. Espírito Sheila, Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1947, Amadeus Santos. Da cabine, a certa altura dos trabalhos, faz-se várias explosões de luz de cores variadas, de cores várias, sendo que se verificou o fato de se apresentarem simultaneamente esses fenômenos nas duas extremidades do recinto. Ata da reunião de 28 de janeiro de 1947, Grupo Espírita André Luiz. Na terça-feira extinta, dia 28, o André Luiz esteve cheio de vibrações durante a reunião ali realizada, da qual estive ausente por motivo de força maior, sob a presidência da senhorinha Laís Teixeira Dias, onde se verificam importantes fenômenos transcendentes de efeitos físicos, os quais nos foram relatados com extremo entusiasmo por diversos companheiros de lides doutrinárias. Soubemos, por exemplo, que depois de terem materializado os espíritos bondosos de Sheila e Batuíra, os quais vieram ao recinto tocando vários assistentes, materializou-se pela primeira vez o patrono do grupo, o pré-claro espírito de André Luiz, discorrendo sobre o Evangelho, com segurança e sabedoria, trazendo assistência em suspenso, com a sua voz firme, forte, penetrante, provocando fortíssimas emoções nos presentes que, contagiados por um sentimento afetuoso e fraterno, chegaram a banhar suas faces de lágrimas confortadoras. Depois disso, informaram-me Neuza, recomendando que convidei meu pai, Neuza recomenda que convidem seu pai para assistir aos trabalhos da próxima reunião, e Sheila, por sua vez, tece vários comentários e expende considerações oportunas acerca dos princípios gerais da doutrina, mandando encerrar os trabalhos. Pois bem, foi debaixo desta influência benéfica que iniciamos hoje, sábado, 1º de fevereiro, a nossa sessão de tratamento espiritual, com uma assistência enorme, composta de considerável número de 29 pessoas,
incluindo os componentes do grupo e alguns visitantes do Rio de Nova Iguaçu e de Juiz de Fora. Os trabalhadores foram dirigidos pelo Ferreira, que faz a prece inicial e lê um capítulo do livro Nosso Lar. Comentado por mim na segunda parte da reunião. Araci dá-nos excelentes conselhos por incorporação através do médio Lins, fazendo ver a significação e o alcance das nossas reuniões, esclarecendo aos visitantes a melhor maneira de se conduzir durante a sessão, recomendando à presidência que, iniciada a segunda parte, procedesse a narrativa dos resultados. Aqui nos tem conduzido as nossas reuniões de tratamento astral no processo de transmissão de células, o que realmente foi feito. Recolhido o médio à cabine, depois de cantado o hino, entardecer. O Ferreira relata o seu caso pessoal, tecendo comentários sobre a intervenção cirúrgica e a consequente cura, como foi benéfica, com que foi beneficiado sua esposa da cabine a esta altura dos trabalhos. Faz-se várias explosões de luz de cores várias, sendo que se verificou o fato de se apresentarem simultaneamente esses fenômenos. Nas duas extremidades do recinto, Sheila avisa-nos para que conservássemos acesa a lâmpada pequena durante algum tempo mais, pois que esta não estava prejudicando a boa produção dos fenômenos. O bondoso espírito vem materializado ao recinto, ostentando suas belas tranças, trajando diferentemente de como se nos tem apresentado, e avisando o nosso irmão Magaldi de que sua filha, a nossa meiga Neuza, se materializaria, mas que fizesse todos os esforços para não se emocionar, prejudicando talvez o brilho do seu contato. O nosso confrade diz está munido de todas as energias para a eventualidade da apreciação da realização do seu grande sonho, que era o de ver e falar com o ente querido, que há poucos meses ainda era o ornamento fidalgo do seu lar. Sheila ainda volta ao recinto depois de volver à cabine, fazendo passes nas pessoas entre os assistentes. Destacados para serem tratados na reunião. O Ferreira estabelece uma espécie de inquérito, dando a palavra aos visitantes e a alguns confrades da casa, cada qual externando o seu ponto de vista sobre o que lhes era dado presenciar. O confrade Nilton de Barros, professor do ginásio Leopoldo de Nova Iguaçu, diz no seu entusiasmo em apreciar os singulares fenômenos correntes, dizendo-se encantado. Embora soubesse que os meios se realizavam facilmente, não obstante, eles não levaram a convencer-se mais do que já está, pois que de há muito estava convencido da imortalidade da alma, da pluralidade das existências e da comunicação dos espíritos por diversas maneiras, segundo as diferentes modalidades mediúnicas. O irmão Aleixo Victor Magaldi, farmacêutico, poeta e jornalista, professor da Escola Superior de Farmácia e Odontologia de Juiz de Fora, diz estar deslumbrado com o que estava assistindo, não propriamente com a apreciação dos fenômenos de materialização propriamente ditos, dos quais já tinha conhecimento em minúcias pela leitura dos clássicos, mas principalmente pelo processo de curas por meio de troca de células, que os espíritos manejavam facilmente, acontecimento que vinham marcar um evidente progresso na ciência de curar as enfermidades físicas, ampliando quase ao infinito as possibilidades de êxito num difícil e delicado ministério, cavando assim sulcos profundos nos processos convencionais exclusivistas, geralmente eivados de pruridos sectaristas das ciências oficiais. Depois de uma prece por mim proferida, Neuza Magaldi se materializa chegando perto do seu pai, não podendo tocá-lo devido a ter sentido profunda emoção, recuando a soluçar, com as mãos cobrindo o rosto, como a querer suster o pranto que a dominava. O José volta a falar-nos para nos dizer que Neuza ainda voltava, depois de refazer-se da explosão emocional que a acometera, adiantando que ela estava sendo assistida pelos demais guias, os quais lhe ministravam passe magnético.
Dona Marília Barbosa Machado é convidada a dizer das impressões que a dominava, acendendo ela com proporcionar-nos uma substância substanciosa pré-eleição, dizendo que com esta completava-se 3 vezes em que ela tomava parte das sessões de efeito físico, sendo uma em Macaé, estado do Rio de Janeiro, e outra em Uberaba, estado de Minas Gerais. Porém, a esta ela ocorreu com maior interesse, em virtude de ter ciência de que aqui se haver já materializado o cara-espírito que animou o corpo de sua progenitora nessa existência, não por mera curiosidade, sim por desejar receber o espírito do espírito familiar as elucidações e o conforto de que carecia. A jovem Ilza Chaves de Almeida, contadora, diz do seu contentamento em assistir aos transcendentes trabalhos, produzindo um ligeiro improviso de cunho essencialmente evangélico. O juiz Mesculino Júnior, contador e presidente do Centro Espírita de Juiz de Fora, comenta o fato de já ter assistido várias vezes às nossas sessões, porém só nesta que presenciava os fenômenos de materialização. Diz ter verdadeira veneração ao espírito de nosso patrono, tendo este já se apresentado aos olhos espirituais de sua esposa, médio vidente de incorporação, tendo também, através dela, dado brilhante comunicação. Dona Margarida Meliche expende sua opinião pessoal a respeito dos fenômenos que tem observado como componentes do grupo, para onde veio por necessidade, para a cura de seus males físicos, por indicação de nossos guias. O Ferreira relatou o fato de várias curas aqui verificadas, e em Macaé explicando sim, as razões da fundação do nosso grupo. Eu, visado pelas referências do Ferreira, que me qualificava entre as pessoas de sua afinidade e simpatia, de que precisava para organizar uma instituição modelar que se transformasse num prolongamento do Grupo Espírita Pedro de Macaé, estado do Rio, onde se realizam sessões de efeito físico com a finalidade superior a da simples produção de fenômenos, qual seja a da cura dos males físicos. Tomar a palavra para expor que, vindo de Astolfo Dutra, Minas, onde ajudei a fundar e presidir durante 10 anos a Cabana Espírita Abel Gomes, cheguei a sentir-me desolado por desilusões que me arrastaram a 3 anos de inatividade nas lides difusoras da doutrina, tendo-me eu reencontrado, recobrado a serenidade e o vigor que deveriam guiar as minhas atividades doutrinárias. Com me integrar no movimento confraternativo das Semanas Espíritas e com a fundação do nosso grupo André Luiz, onde já tive a oportunidade de ver muitas entidades espirituais materializadas, entre as quais os queridos espíritos de Abel Gomes e Davi Paz dos Santos, o primeiro meu grande amigo e mestre, e o segundo meu pai nessa existência. Um e outros protetores e mentores meus de todas as horas, onde já vi realizados curas admirados e onde, afinal e principalmente, vi transformarem-se, convertendo-se à doutrina da terceira revelação, os meus parentes afins mais próximos e os meus amigos íntimos. Batuíra vem à assistência materializado, apresentando suas respeitáveis barbas, desta vez de cor de azeviche. O espírito de Fidelinho aparece-nos, como sempre, aureolado de luz. Neuza, materializada, volta à assistência, dirigindo-se ao seu pai, mantendo com ele rápido diálogo, interrompido pela emoção mútua. Regressando logo à cabine, os assistentes cantam almas gêmeas, enquanto que se materializa Nina Aroeira, que vem fazer passes na nossa confrade Laís, aparecendo concomitantemente, também materializado o espírito Neuza, no centro da cabine, em plano superior, tocando quase no teto, movimentando-se como se for uma pessoa da terra. Um outro espírito aparece então materializado, que foi logo identificado de Mãe Isa, dirigindo-se por meio de palavras carinhosas à sua filha, Dona Marília Barbosa Machado, e sua neta Ilza Chaves de Almeida. O José Grosso fala-nos para nos avisar de que nos tinha deixado uma luva de parafina, apresentando o modelo de uma das mãos do respectivo braço, aparecendo em seguida ao lado direito da cabine, materializado com a sua respeitável estatura de cerca de 2 metros, escrevendo versos
nos papéis ali colocados em branco, com as rúbricas minhas. Com as rúbricas minhas do Vitorino do Ferreira, enquanto escrevia, um foco de luz projetava sobre o seu vulto, como se for um farol a projetar-lhe os seus raios luminosos. O autor deste fenômeno foi o Fidelinho. O José ainda nos joga pedras, das quais oferece nominalmente uma, a menor, a dona Risoleta, e outra, a maior. Ao Inácio, havidos de que Araci e Batuíra tinham deixado 2 sonetos no álbum da Dulcinha. Uma voz gutural, enérgica, se ouve. Era o querido André Luiz, que nos mimoseava com uma palestra doutrinária, orientando-nos, por fim, de que deveríamos encerrar os trabalhos. O Ferreira fez a prece final, indo à cabine, dar um passo magnético no médio. Despertando, fomos à cabine apanhar a luva que o José nos ofereceu e encontramos os 2 sonetos no álbum de Dulce, juntamente com os papéis contendo a mensagem poética do José, homenageando a quase todos os assistentes. Produções essas que têm o prazer de transcrever linhas abaixo. Poucas pessoas se submeteram à prova da pesagem devido ao grande número de assistentes, mas dos que fizeram, constatou-se que o Gonçalves perdeu 3 quilos, o Inácio 1,5 kg, o Perrota 1,5 kg e o Peixoto 1 kg. Para o álbum da Dulcinha, menina, moça formosa, liberta-te da ilusão, procura o desce clarão dessa vida esplendorosa. Nesta idade és rosa, um jasmim ainda em botão. Põe Jesus no coração, que ficarás perfumosa, que deseja sempre um encanto de amor puro e sacrossanto para toda a humanidade. Trabalha para Jesus e com carinho conduz a todos da tua idade, do Batuíra. Espírito do Batuíra, súplica a Dulcinha. Meu Jesus, dai-me o calor do Evangelho da Verdade, para que eu, com destemor, conquiste a felicidade. Que eu receba a luz do amor, da divina caridade, que assim possa transpor a porta da eternidade. Que eu seja feliz na terra e conquiste a paz que encerra tua doutrina de luz. Que eu, no infinito azulado, possa viver ao teu lado, ó meu querido Jesus, Espírito Araci. Mensagem de escrita direta pelo Espírito José Grosso, homenagem aos visitantes e os componentes do Grupo Espírita André Luiz. Mãe Marília, se és as mulheres compreendessem a verdade, para seguir teu exemplo da terra eu tinha saudade. Madalena, continue iluminando a ideia, fazendo o que fez a outra Madalena da Judéia. Emília, ampara aos doentes com tua mediunidade, a fim de que o teu futuro seja de felicidade. Risoleta, brevemente, já tenho plena certeza, irás substituir o Casca. Oh, que grandiosa surpresa! Oh, minha irmã Margarida, da escola Nina Aroeira, esclarece os teus irmãos nesta vida passageira. O professor, aí presente, estimule a mocidade, a conquista nesta vida da santa luz da verdade. O fotógrafo, que aí está para tirar a fotografia, a minha vou vender caro, a bem do lar de Maria. E essas nossas irmãzinhas merecem versos também, porque a todos os Zé Grosso lhes deseja muito bem. Laís, cantora do grupo, que anima a nossa reunião, que Fidelinho ilumine o seu bondoso coração. Lenice, peço a você que incentive com bondade, para que vocês representem nossa mocidade. Amadeu, é necessário para se ser de Jesus perdoar os inimigos, dando os exemplos da luz. Ferreira, vocês precisam com carinho e amizade cultivar em Macaé aquela fraternidade. Rodrigo, para você, por ser meu amigo velho, seja mais interesseiro pelas coisas do Evangelho.
Inácio, você receba o meu pobre coração, precisa sair da dúvida para a sua salvação. Jacques, te chamo um chorão, é a expressão do sentimento, dos tempos desperdiçados, tu tens arrependimento. Lula, vem de Juiz de Fora trabalhar pela verdade, age e vê se tu consegues semear luz e fraternidade. Magaldi, você veio ver sua filhinha querida, mas a emoção não deixou ver a vida da sua vida. O Casca, hoje completa um ano mais seu de idade, abraço no voz por mim com muita fraternidade. Ilza, Sheila lhe ofertou, pedindo para não ter medo, uma quadrinha bonita na fazenda do Rochedo. Dulcinha, teu álbum tem da nossa Araci uma prece, orando pede a assistência quando o teu espírito carece. Para a esposa do Lulu, lute com o teu companheiro, semeando fraternidade em sonho hospitaleiro. Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 1947, Amadeus Santos. Biografia do médium, Francisco Peixoto Lins.